Porque tem essa discussão agora, né? Senão tem até o nosso corte que é mais visto lá, que o Igor 3K fala que o Jovem Nerd não falaram não pro Flow. E eu vejo eles muito distantes dessa cena do vídeo, né? Você acha que é porque eles têm aquele negócio que estão deixando... Eu acho que eles são muito consolidados, assim. Áudio de lado? Primeira coisa, tu acabou de falar aí da tua diferença de consumidor de não ovo para os podcasts que tu foi ouvir depois. Isso faz o quê? 3, 4 anos. O Jovem Nerd e o Azaghal são os caras que têm 50. Sim. Entendeu? Então tu imagina, esses caras estão fazendo podcast, quando eles começaram a fazer podcast lá em, sei lá, 2006, eles já tinham a nossa idade hoje. Esses caras não devem ter muita paciência pra participar de podcast e falar abobrinha, sabe? Primeira coisa deve ser isso, assim. Eu imagino que eu com 50 anos não vou estar querendo conversar os mesmos assuntos. Eles eram negativo em público e assim, ficou muito assim, tem algum motivo. Eu acho que dois motivos. Primeiro esse, que deve ser muito chato. Eu com 50 anos não sei se me convidarem pra vir aqui se eu vou querer, entendeu? Só se a gente estiver falando de outra parada. Sei lá que eu vou estar preocupado com 50 anos, cara. E aí, segunda coisa que eu acho que eles nem estão no Brasil. Acho que eles não moram aqui. Reza... Porque eles não divulgam, né? Mas reza a lenda... Eu acho que eles não moram aqui. Que eles são dos Estados Unidos. Eu acho. Só que eles não divulgam, isso daí é uma lenda urbana. E aí é difícil participar presencialmente de um podcast em São Paulo se tu não tá aqui. Né? E mesmo que eles estejam no Brasil, eles moravam em Curitiba. É foda, tu vai sair no meio da pandemia pra vir em São Paulo, falar um negócio com uns moleque que tem metade da tua idade. É foda, eu ia ficar meio deprê, não sei se eu toparia também. Mas num flow da vida de um Vilela... Seria um bom. O Vilela tá mais ou menos gigante. Ali, né? Eu acho que eles participaram do podcast do Cauê, acho que foi o primeiro episódio do Poucas, que é o podcast do Cauê. Eu não levava como podcast também do Cauê, velho. Era, porque era publicado no Spotify, nas plataformas de áudio. Era um programa de entrevista. Eu acho que nem o Cauê... Um podcast que eu acho parecido com o Poucas, que o Poucas acabou, né? Acabou. Mas Caralho, qual é o nome dele? Que vacilo, esqueci agora. O que fazia a liga com o Rafinha. Puta. Do Elcio? Não. Taíde? O Taíde. Muito obrigado. O Taíde tem um podcast e ele levou o Mano Brown e foi do caralho. Caralho, peraí. O Taíde tem um podcast que tem muitos episódios já. Pera. Que falha minha. O quê? Não, isso é falha minha de caráter. Por quê? Porque o Taíde, que é um cara que eu adoro, ele tá com um podcast. Sim, há bastante tempo. Ele levou o Mano Brown e eu não sei. Então, ele levou o Mano Brown, levou o Whindersson, levou uma galera. Caralho! Não, peraí, eu tenho que ver aqui isso. Vê aí, chama... Puta, não vou lembrar o nome do podcast do Taíde. Não, vou ver podcast Taíde. Bota aí no YouTube. Ele tá no YouTube também. Lá vem a busca, calma aí. a internet, a manivela. Pô, mas cara, cadê o bagulho? Meu nome é Correria. Lembrei. Porra, na hora que tu falar, eu lembrei. Caralho, malandro. Meu nome é Correria, no podcast. Pra vocês saberem, o público é muito ruim mesmo, né, mano? Por quê? Porque a galera não vê os negócios, velho. Então, mas o Taíde é um cara que tá fazendo muito bem feito, é patrocinado pela Philips. Isso. É da Philips, é. Isso. O Taíde apresenta lá. Gustavo Lima foi. Isso, os João Gordo, Rafinha Bastos, Whindersson, Dexter, Mano Brown. Isso. Eu vi vários episódios, muito legais. Caráter, você não saber isso. Então, o Taíde é um puta apresentador legal, ele tá fazendo com uma super estrutura lá, porque é patrocinado pela Philips, e ele grava num esquema que é muito parecido com Poucas, porque ele é entrevista. O Taíde é um cara de TV, é um cara que sabe entrevistar. Então ele leva o Mano Brown lá, talvez ele não tenha previsto, ou premeditado, ou organizado um roteiro com perguntas para fazer pro Mano Brown. Mas é um programa baseado em perguntas. Então ele vai fazer uma pergunta, o Mano Brown vai responder, e essa resposta vai originar outra pergunta e ele vai responder. E o Poucas era muito assim, não sei se o Cauê fazia um roteiro ou não. Não, ele falava que ele tinha lá os negócios que o UOL mesmo mandava pra ele, tá ligado? Tipo, era porque ele mesmo meio que distanciava de podcast porque ele... Não era ele fazendo a produção da parada, tá ligado? Mas também ia pro ar no Spotify, assim como o do Taíde também vai. Não, sim, mas ele também tem alguns outros programas que jogam lá, por exemplo, do Bolívia lá, não é? O do Bial também. Mas então, um que tava me vindo aqui na minha cabeça é o Jacaré Banguela, na hora que ele fazia do carro. O Jacaré Banguela fazia do carro esse não é podcast, mas né? Ele nunca publicou como podcast, mas ele era legal pra caralho. Ele levou o cara do Alberto Nobre. Ele levou o Jovem Nerd e o Azaghal também. Não, ele levou todo mundo mas que você pode imaginar. Os três
no carro naquela época? Naquela época atrás, um na frente. Maravilhoso. Não, mas isso a gente falou com o próprio Jacaré. Eu falei pro Jacaré Banguela uma vez, eu gostava muito, hoje em dia não tenho feito isso porque o apartamento onde eu tô morando não tem essa estrutura, mas eu sempre gostei de ter a TV de frente pra cozinha, pra enquanto eu tô lavando louça eu tá vendo alguma coisa na TV. Eu adorava fazer isso. Quando eu morava em Osasco, os 2 apartamentos que eu morei lá tinham isso. E aí uma vez eu fui lavar louça, e quando tu tá lavando louça, ou tu tá ouvindo um podcast, ou tu tá vendo um negócio, tu não tem autonomia. Ou tá sofrendo com raiva de estar lavando louça. Não, tu não tá sofrendo da canseira ali de lavar louça, porque tu tá entretido fazendo alguma coisa, mas tu também não tem autonomia de mudar de canal porque tu tá com a mão molhada. Então tu não vai parar o que tu tá fazendo, secar a mão. O que tá lá foi. Vai trocar, o que tá lá foi. E aí eu fiquei vendo uma entrevista do Jacaré Banguela e entrou numa playlist e eu fui vendo várias. E aí tava do final pro começo. E foi bem na época que o Jacaré tava entrevistando as pessoas e ele tinha recém feito bariátrica. Então você foi vendo ele inchando. Ele foi engordando. E aí eu falei, cara, eu tenho que acabar de lavar a louça rápido porque ele vai explodir daqui a pouco. Ele tava muito magro e ele foi ficando mais gordo a cada programa, assim. Era muito engraçado. Eu falei isso pro Jacaré. Mas eu acho ele feito contrário ele tá voltando com um podcast aí, né? Na verdade, ele voltou a mexer no canal dele e eu acho que ele tem um podcast, ele tá morando em Chicago, né? Sim. Ele tem um podcast lá gravando com brasileiros. Sim, eu vi isso aí. E eu acho que isso é um perigo pra todos nós, assim. Porque, mano, se o Jacaré volta pra cena 100%... Ele é muito foda, cara. Ele é muito foda. Fode pra todo mundo, mano. Fode pra todo mundo, velho. Assim, ele conversa... Cara, o podcast com ele que a gente fez aqui, no remoto, é um bagulho, tipo, sensacional. O off e o ao vivo.